Olá, muito boa tarde. O Grupo Economia e Sociedade publicou no dia 25 de abril uma tomada de posição pública intitulada Por uma economia justa e inclusiva ao serviço da vida. Este documento será analisado daqui a pouco por Manuel Brandão Alves, hoje convidado do programa Eclésia. Antes, mostramos-lhe outros assuntos que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco apelou à pacificação da Ucrânia. Após a oração pascal do Regina Celli, Francisco lembrou o agravamento dos confrontos entre apoiantes do governo de Kiev e ativistas pró-russos em várias cidades da Ucrânia. Desidero invitarvi a affidare alla Madonna la situazione in Ucraina, dove non cessano le tensioni. La situazione è grave. Prego con voi per le vittime di questi giorni, chiedendo che il Signore infonda nei cuori di tutti sentimenti di pacificazione e di fratellanza. Perante os peregrinos que o escutavam na Praça de São Pedro, Francisco recordou também as vítimas do deslizamento de terras ocorrido no Afeganistão e que provocou milhares de mortos e desaparecidos. Dio Onnipotente, che conosce il nome di ognuno di loro, accolga tutti nella sua pace e dia ai superstiti la forza di andare avanti con il sostegno di quanti si adoperano per alleviare le loro sofferenze. Na última semana, o Episcopado Português esteve em Assembleia Plenária, onde elegeu novos presidentes para 3 comissões episcopais. Dom Manuel Clemente foi reeleito presidente da Conferência Episcopal para o próximo triênio. Reunido em Fátima em Assembleia Plenária, o Episcopado Português escolheu os responsáveis que nos próximos 3 anos vão coordenar as comissões episcopais e presidir a Conferência Episcopal. Dom Manuel Clemente foi reconduzido no cargo de presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o mesmo sucedendo com o seu vice-presidente, que continua a ser Dom António Marto. Novidade apenas no secretário da Conferência Episcopal, cargo que será agora desempenhado pelo Padre Manuel Barbosa, missionário deoniano, que sucede ao jesuíta Padre Manuel Murujão. Dom Manuel Clemente centra a sua atenção na renovação da ação pastoral e avança para este novo mandato que entende como um serviço de coordenação do trabalho dos bispos. Este é um trabalho que nós fazemos em conjunto e o Presidente da Conferência é, digamos assim, um moderador do trabalho dos colegas, que é feito basicamente por cada um na sua diocese, não é? Agora, há coisas que nós fazemos em conjunto, as 20 dioceses portuguesas, e essas é que passam mais por aqui, pela Conferência Episcopal, e concretamente o programa que nós temos desde o ano passado para a renovação da pastoral da Igreja em Portugal, aquela nota de abril de 2013, continua a ser o nosso documento base, não é? A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa reúne 2 vezes por ano, mas mensalmente a realidade da Igreja em Portugal é acompanhada pelo Conselho Permanente dos Bispos. Esta estrutura da Conferência Episcopal é agora constituída por Dom Manuel Clemente, Dom António Marto, Dom Jorge Ortiga, Dom António Francisco dos Santos, Dom José Alves, Dom Anacleto Oliveira e Dom Virgílio Antunes. 3 das 7 comissões episcopais têm um novo presidente. É o caso da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, onde Dom Manuel Pelino sucede a Dom António Francisco dos Santos. Dom José Cordeiro é o novo presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade. O Bispo de Bragança sucede a Dom Anacleto Oliveira. Novidade também na Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, que é agora conduzida por Dom Manuel Linda, que substitui o Bispo de Lamego, Dom António Couto. As restantes 4 comissões mantêm os mesmos presidentes. A Pastoral Social e Mobilidade Humana continua a ser presidida por Dom Jorge Ortiga. Dom Antonino Dias permanece como presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família. As vocações e ministérios continuam presididas pelo Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes. E, por fim, a Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, que continua a ser presidida por Dom Pio Alves de Sousa. Espera-se a canonização e que seja um dia declarado doutor da Igreja. A Diocese de Viana do Castelo está a comemorar 500 anos do nascimento do beato Dom Frei Bartolomeu dos Mártires.
Nasceu em Lisboa, foi arcebispo de Braga e está sepultado em Viana do Castelo. Mas foi a sua sensibilidade pastoral, as suas cartas e o contributo no Concílio de Trento que fizeram deste homem uma referência para a Igreja em Portugal e também para os crentes em todo o mundo. É uma figura marcante para a Diocese, muito querida das pessoas, sobretudo de Viana do Castelo, da cidade, e nós queremos que seja conhecida naturalmente também no resto da Diocese e, se possível, no país e em todo o mundo. No dia 4 de novembro de 2001 foi beatificado pelo Papa João Paulo II. A Igreja reconhecia o seu itinerário de heroicidade de virtudes e modelo inspirador para a ação pastoral da Igreja. É essa influência que a Igreja em Viana do Castelo quer agora sublinhar ao propor este ano jubilar. Eu destacaria naturalmente a abertura do ano jubilar, vai ser um ano jubilar mesmo, nomeadamente nós já pedimos a Roma a concessão da indulgência plenária a quem visite a Igreja de São Domingos, onde ele está sepultado. Estamos à espera da resposta de Roma, esperamos que chegue por estes dias. A Assembleia Plenária do Episcopado emitiu uma nota pastoral onde destaca o modelo para a renovação da Igreja que o beato Frei Bartolomeu dos Mártires representa. O Frei Bartolomeu é dos exemplos mais estimulantes que nós temos na pastoral portuguesa do que pode e deve ser um pastor da Igreja, junto do seu povo. E no melhor sentido evangélico do termo, portanto recuperando aquilo que é a seiva evangélica, formando devidamente o clero, formando o povo de Deus naquilo que é o catolicismo propriamente dito, levando por diante a ação pastoral muito presente, muito aquilo que o Papa Francisco agora diz de pastor com cheiro a ovelhas. Defensor da proximidade do bispo aos fiéis da Diocese, Frei Bartolomeu dos Mártires empreendeu diversas visitas pastorais e foi um impulsionador dos seminários para valorizar a formação do clero. Trabalhou muito também para a transparência e para o equilíbrio financeiro da sua Diocese. Até à sua morte determinou que metade da sua refeição seria entregue aos pobres. Por isso, este ano jubilar é também encarado para que se possam dar passos significativos para a sua canonização. Gostaríamos que os bispos também, nós os bispos também, vamos lá, em conjunto, nos interessássemos pelo processo da sua canonização. E esperamos que chegue a bom termo, não sabemos quando, mas esperamos e teríamos um grande desejo. Não pela canonização em si, mas sobretudo pela projeção que, através da canonização, ele irá ter para fora, naturalmente, das dioceses que estão mais interessadas, as dioceses em que ele exerceu o seu ministério episcopal, mas também no país e na Igreja inteira. E temos uma certa esperança, porque ele tem a personalidade nesse sentido de que também um dia seja declarado doutor da Igreja. Durante os próximos meses, as relíquias do antigo arcebispo de Braga vão percorrer todas as paróquias dos 10 concelhos da Diocese de Viana do Castelo. As comemorações que já estão em curso prolongam-se até ao dia 18 de julho de 2015. No final dos trabalhos, D. Manuel Clemente comentou o aumento de impostos anunciado pelo Governo para afirmar que a carga fiscal já é excessiva, sobretudo a que recai sobre os mais desprotegidos. E, sobretudo, que aqueles que não podem arcar com mais impostos não arquem, não é? E se alguma coisa há ainda que ir buscar, que se vá buscar onde ainda pode haver, não é? E não onde já não há, realmente. Vamos lá ver, está um debate previsto na Assembleia da República para os próximos dias, como é que o Governo se explica, como é que as oposições também se explicam, para encontrar dentro do quadro que é nacional e é muito de imposição internacional a melhor solução. Notícias que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Falamos agora do Grupo Economia e Sociedade para apresentar a mais recente tomada de posição pública. É para isso o nosso convidado, Manuel Brandão Alves. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Este documento vem afirmar que há uma alternativa para a situação atual, a situação económica e social que se vive. Qual é ela, na vossa opinião? Vamos lá ver, o documento afirma muitas coisas, essas é um dos Estou pontos... a começar por esta, sim. Esse é um dos pontos que é referido. Isto é, nós fomos evoluindo desde 2008 em termos de situação
económico-financeira e, sobretudo, em termos de medidas de intervenção a partir de 2011, de uma forma que tem causado enormes prejuízos em relação àquilo que entendíamos que o 25 de Abril, e daí a data em que este documento foi publicado, nos tinha trazido de bom, com vista a um ponto que é muito sublinhado neste texto, que é o de tudo fazermos para constantemente estarmos a fazermos a promoção da pessoa humana. Julgo que a grande maioria das pessoas não tem qualquer espécie de dúvida que para o conjunto das pessoas, não quer dizer que não haja alguns estratos limitados que possam ter vida melhor, mas para o conjunto das pessoas tudo piorou. A questão que se pode colocar é de que mas tudo piorou e podia ser de outra maneira. Pois aquilo que nós afirmamos aqui é que podia ser de outra maneira, deveria ser de outra maneira. Aliás, nós partimos de uma postura que é de que é salutar não começarmos por identificar os meios e depois dizer em função disso então posso fazer isto, aquilo e aquilo outro, mas pelo contrário, começarmos por fixar objetivos e depois passarmos a procurar reunir as condições que são necessárias para mobilizar os meios que vão permitir satisfazer aqueles objetivos. Em causa está a capacidade ou não de afrontar interesses dos mais poderosos, como aqui é dito no documento? E é isso que não tem sido feito? Sim, mas enfim, convém identificar bastante bem o que é, quando aqui falamos dos mais poderosos, em que é que estamos a pensar. E aquilo que o grupo... Os beneficiários do rendimento do capital, não é? Os beneficiários, se quiser, eu usaria talvez uma outra terminologia para fugirmos um pouco a uma linguagem standardizada que tem conotações que não são necessariamente aquelas que a gente lhe quer atribuir. Eu diria mais os beneficiários os beneficiários dos grandes rendimentos de natureza financeira. Nós não admitimos que possa haver rendimentos de aplicações financeiras. Agora, não pensamos é que não é legítimo destruir culturas, distribuir modos de vida apenas porque há alguém que tem poder, tem capacidade para, por via das aplicações financeiras, destruir essa sociedade que, mais ou menos, tem como objetivo atingir situações de bem-estar. É essa circunstância que tem provocado ataques ao Estado Social? Sim, sem dúvida. Não tenho qualquer espécie de dúvida sobre isso. Que o grupo também enfim, quer contrariar, não é? Sim. O Estado Social, enfim, tem-se falado muito, do meu ponto de vista, tem-se falado muito pouco do que é importante. Tem-se falado sobretudo ao nível das aflorescências superficiais. O Estado Social foi uma coisa que apareceu no fim da Segunda Grande Guerra, porque houve gente lúcida que pensou que o funcionamento do sistema capitalista, tal como existia, e numa situação em que era necessário reconstruir a Europa, que o funcionamento do sistema não permitia criar condições de bem-estar e de justiça e de inclusão para toda a gente. E então, se não era, e não conseguia porque gerava condições de desequilíbrio na distribuição de rendimentos muito extremadas. Então, uma maneira de dar resposta, os políticos de então, de dar resposta a essa situação foi criar instrumentos que permitissem distribuir indiretamente às pessoas que estavam nas escalas mais baixas do leque salarial
permitir-lhes poderem beneficiar de forma gratuita e universal de determinados benefícios que se consideravam que eram essenciais para se poder ter uma vida digna. E estou a falar dos benefícios da saúde, dos benefícios da segurança social, dos benefícios da justiça, da segurança, da educação. Bom, portanto, tudo isso... Atacar essa possibilidade é atacar a democracia, como aqui afirma no documento? É atacar a democracia por duas vias, digamos, uma imediata, porque vão ser criadas condições para que se gerem satisfação, e como muito bem dizia o Papa Paulo VI, no seu discurso da ONU, vão ser criadas gérmenes de violência. E, portanto, sendo gerados gérmenes de violência, a democracia dá-se mal com essas situações. E, portanto, quando estamos a atacar o Estado social ou o Estado de bem-estar das pessoas, estamos, de alguma maneira, a destruir o modo de funcionamento democrático da nossa sociedade. Isto não quer dizer que há algumas coisas, se porventura muitas coisas não tenham que ser ajustadas e não tenham que ser corrigidas, mas uma coisa é corrigir as situações ao nível do permitir ganhos de eficiência. Outra coisa é, a pretexto da falta de eficiência, querer destruir o fundamento da existência daquela situação, da saúde, da educação pública, etc. Vejamos duas propostas que neste documento, até bastante longo, diria eu, nos 13 pontos que tem, porque de facto a situação também é complexa, mas que pode ser lido e consultado no blog do Grupo Economia e Sociedade. Duas propostas que aqui fazem, uma sobre o desenvolvimento, como encará-lo e que relevância, que prioridade deve ter o desenvolvimento, e depois a reestruturação da dívida. Vamos lá ver. Desenvolvimento, há uma razoável incompreensão fora dos meios técnicos, ou dos meios mais especializados, em fazer uma distinção entre aquilo que é o desenvolvimento e o crescimento. Muitas vezes as duas coisas são identificadas. E sendo verdade que o desenvolvimento exige que haja crescimento, isto é, exige que haja aumento da produção de bens e da produção de serviços, também é verdade que nem todo o aumento da produção de serviços e de bens pode dar origem a situações de desenvolvimento. Então, eu diria que os dois principais critérios, de uma forma breve, poderiam ser ditos como sendo, por um lado, ao nível das condições que são mobilizadas, que são reunidas para que haja a produção de bens e serviços. Isto é, as pessoas, em particular, devem ser consideradas não apenas como recursos, mas como destinatários daquilo que se está a produzir. Por outro lado, os outros recursos que não são recursos humanos, os recursos materiais, devem ser mobilizados de forma a não ser posta em causa a sustentabilidade, isto é, a reprodução a longo prazo da vivência em sociedade. Isto é, muitas vezes, e foi por aí que começou, as questões da sustentabilidade foram focadas na questão do ambiente, mas a sustentabilidade quer dizer reprodutibilidade a longo prazo, que é válida para o ambiente, que é válida para qualquer outro recursos naturais, da floresta, da convivência dentro de uma empresa, etc, etc. Portanto, esse seria o primeiro critério. O segundo critério será o de que aquilo que se produz tem que visar ou ter como objetivo a obtenção de condições justas e inclusiva para toda a sociedade. Muito brevemente, esse aspecto da necessidade da reestruturação da dívida, porque é tão necessário, na sua opinião, e de acordo com este comunicado? Eu acho que convém dizer que um ponto que, aliás, é referido, se calhar brevemente, no documento,
Mas convém, julgo que convém precisar alguma coisa em torno dessa questão da Muito reestruturação. rapidamente, que o nosso tempo já não... Muito bem. Porque criou-se uma ideia que reestruturar queria dizer não pagar a dívida. Não é isso que está em causa. Nem é sinal de fraqueza. Não sei se está em causa ou não. Isto é preciso pôr o problema em cima da mesa. E posto o problema em cima da mesa, vamos discuti-lo. E discutir o problema passa por, em primeiro lugar, determinar convenientemente quais são as condições em que os empréstimos foram contratados. Em segundo lugar, quais são os juros que têm que ser pagos e porquê é que têm que ser aqueles juros e não outros. Em terceiro lugar, quais foram as aplicações que foram feitas com os empréstimos que foram obtidos. Uma vez tudo isto em cima da mesa, vai ter que se negociar, vai ter que se discutir e depois logo se vê se vai ser necessário, porventura, em relação a determinados empréstimos ou a determinados financiamentos que foram feitos de forma especulativa, de forma abusiva, que não é legítimo que devam acontecer, então pode ser mesmo necessário cortar esses financiamentos. Uma das propostas que está neste documento publicado pelo Grupo Economia e Sociedade que apresentou o Dr. Manuel Brandão Alves, que agradeço. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa. E outras informações sobre estas tomadas de posição podem ser encontradas no blog deste Grupo Economia e Sociedade. Desejo-lhe boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.